Boa noite a todos. Boa noite, Oliveira. Boa noite, Lívia. Nós iniciaremos com o protocolo de caracterização. Eu me chamo Lívia, tenho altura mediana, cabelos ondulados e loiros, em um penteado semi-preso. Tenho a cor branca e estou utilizando uma calça jeans na cor preta e blusa branca com o dizer vencer na vida é viver. Me chamo Oliveira, tenho cor clara, pouco cabelo, vulgo careca, uso óculos, estou usando um blazer e calças pretas e camisa interna cinza. Hoje é o quarto e último dia do nosso encontro fraterno. É com imensa alegria que saudamos a todos os presentes nesta, que é a 31ª Semana Espírita de Teófilo Otoni. A Aliança Municipal Espírita e o 12º CREI, Conselho Regional Espírita, alegram-se com a presença amiga e fraterna de todos. Sejam muito bem-vindos. Agradecemos a generosidade de toda a diretoria e colaboradores do Automóvel Clube de Teófilo Otoni, na pessoa do seu presidente, senhor José Amaral, que nos cedeu com muita presteza as instalações onde está sendo realizada nosso evento. Agradecemos também ao Centro Espírita Joaquim Portugal, que fraternalmente nos cedeu os livros para exposição logo na chegada à direita. Informamos que os títulos estão disponíveis para venda a preço irrisório, principalmente as obras da codificação espírita. Caso seja do vosso interesse, procure nosso amigo Marcial, que se disponibilizou com alegria fraterna para lhe atender e lhe orientar. Ao amigo Marcial, nossa gratidão. Agradecemos também, em nome da Aliança Municipal Espírita e do 12º Conselho Regional Espírita, todos os servidores do Cristo que, de forma direta ou indireta, contribuíram para que esse evento esteja acontecendo. Nosso abraço fraternal a todos. Agradecemos também ao Grupo Pedreira Matar pelo apoio generoso à nossa Semana Espírita. E agradecemos também a presença fraterna de todos os centros espíritas das cidades vizinhas do 12º CRE, que se fazem presentes para a nossa festa da fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos. Procederemos agora à composição da nossa mesa. Convidamos Edmilson Alves Pereira, presidente da Aliança Municipal Espírita, e do 12º CRE. Convidamos a senhora Marli Rangel, que é presidente do Centro Espírita Caminho Verdade e Vida, mas que hoje representa o Conselho Espírita Municipal como presidente também. Convidamos Maria Madalena Freitas Pinheiro, presidente do 11º Conselho Regional Espírita de Governador Valadares. Também conhecida como Madá, né? Por aqui, por favor. Por aqui, dona Madalena. Por aqui, por favor. Convidamos também o nosso amigo Carlos Fernando, que é do 13º Conselho Regional da Bahia. Por gentileza. Agora convidamos Nelma Matos, presidente do Centro Espírita Allan Kardec e secretária do Conselho Espírita Municipal.
Convidamos também o senhor Paulo Esta, que é presidente do Centro Espírita Meimei. E convidamos a palestrante da noite, Neuza de Fátima Mendonça. Para proferir a prece introdutória aos trabalhos da noite, convidamos nossa confreira Marli Rangel. Vamos orar. Amigo Jesus, uma alegria muito grande invadem as nossas almas neste momento. Quando aqui finalizamos neste dia a nossa Semana Espírita de Teoflotone. Muito obrigada, Jesus, pelas oportunidades que tivemos de refletir em assuntos tão elevados que alimentam as nossas almas. E te pedimos nesta oportunidade, Jesus, que nos ajudes sempre a sermos pessoas melhores a cada dia, que possamos guardar, Senhor, fidelidade ao Teu Evangelho de luz, que, como nos disseste, é o caminho, a verdade e a vida. Permita, Senhor Jesus, que estejamos no movimento espírita com responsabilidade, conscientes deste papel de vivenciarmos o Teu Evangelho de luz, sendo pessoas mais cuidadosas, mais solidárias e trabalhadoras no caminho do bem. Queremos agradecer nesta noite, Senhor, pela presença da equipe espiritual que tão grandiosamente nos assistiu, nos ajudou a estarmos aqui na realização desta tarefa de tanta luz para a nossa cidade de Teoflotone. Muito obrigada, Jesus, que a Tua luz, que a Tua paz nos envolva em mais esta noite. Obrigada, Jesus. Obrigado, dona Marli. Nós vamos convidar o nosso amigo João Pedro e Maria Luísa para a apresentação das nossas músicas, mas antes só lembrar que são dois jovens e esse primeiro assumiu a responsabilidade de coordenar geral a COESVUP 2026. Então são jovens no corpo, mas espíritos muito velhos. E a Luísa, ela é coordenadora da Mocidade Irmão Palminha, lá na Fraternidade Espírito Joaquim Portugal, também uma jovem, mas com responsabilidade de adulto. Eles trarão para nós a música Súplica a Jesus e outra música Quando Pensa em Jesus, de Cacau. Por favor, sejam bem-vindos. Eu só não escutei Leninha falar lindos. Por quê? Oi? Jesus no silêncio da prece
Senhor, enxugai vosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Afastai do mal a terra e acabai de vez com a guerra e caminhamos juntos uma luz. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Obrigado aos jovens. Valeu. Eu vim para que tenham vida e tenham-na em abundância. Jesus, João 10, 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra,
depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer dos dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos felicidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Emmanuel, Chico Xavier. Palavras de Vida Eterna, capítulo 166. O tema da nossa noite é Vencer na Vida é Viver. E será apresentado por Neuza de Fátima Mendonça, proveniente da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, presidente do primeiro CREI de Uberlândia. O único título que Neuza admitiu como perene em sua vida é servidora do Cristo. Então convidamos a dedicada, firme, porém serena e disciplinada servidora do Cristo, e por conseguinte da santa doutrina espírita. Que nosso Senhor Jesus te ilumine e que as línguas de fogo estejam sobre vossa cabeça. Seja bem-vinda. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Eu estou vestindo camiseta branca da campanha Vencer na Vida é Viver, calça preta, cabelo curto, estou com cabelo curto e grisalhos. Meus queridos, cumprimentando aqui o nosso companheiro Edmilson, nós cumprimentamos todos os demais irmãos da mesa, que Deus nos abençoe. E queremos agradecer já aos irmãos pela oportunidade concedida a nós. É uma oportunidade de rever a própria caminhada. É um título muito interessante, esse título, Vencer na Vida é Viver. Porque vencer na vida requer muito esforço. Quando a gente diz vida, nós por vezes esquecemos que nós temos uma vida, é a única vida. Não existe uma vida cá e uma vida lá. Existe a vida, ofertada pelo Pai Celestial. Ao sermos criados, nós passamos pelos reinos da criação. Com cada reino desse, nós adquirimos uma história, um aprendizado, uma caminhada. E temos compromisso com cada reino, e cada reino desse, ao longo da nossa caminhada para Deus, nós temos um esforço para zerar as nossas dívidas com cada reino, do mineral até o hominal. Mas com Deus nós vamos ficar em dívida sempre, porque é a bênção da vida, que isso não tem jeito, por mais que estejamos unificados, identificados com Deus, tal como Jesus disse, eu e o Pai somos um, nós haveremos de constituir, de manter essa dívida, que é a dívida da vida. Agora, é claro que quando coloca para a gente assim, essa ideia do vencer na vida é viver, faz referência à condição
da nossa labuta e a forma pela qual nós viemos escolhendo, né, na qual nós escolhemos nos relacionar com esse dom, essa graça, porque sendo graça a gente não vai realmente ter condição, né, de desenvolver aí um retorno, uma satisfação à altura do valor que tem a vida para nós. Nós trouxemos aqui uma ideia para conversarmos. Primeiro, começarmos a pensar no mundo enquanto sociedade terra. E tiramos algumas passagens que nos fazem pensar essa situação aqui no mundo. Não rogo que o tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Né? Já dizendo para nós que há uma história de mundo aqui interessante, a qual devemos prestar muita atenção, que ao tempo em que diz para nós do cenário da nossa educação, que é onde nós estivermos, quer estejamos encarnados ou desencarnados, fala para a gente também dessa situação de envolvimento com o maligno. O maligno é tudo aquilo que impede o progresso. O maligno é tudo aquilo que nos afasta do bem. O maligno é, de fato, o mal. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus, né? Para a gente pensar aí a questão do servir a Deus e a Mamon também, porque nós fazemos uma caminhada evolutiva, identificados com aspectos e com questões menos dignas, muitas vezes. E nós hoje, adentrando este espaço que é a escola espírita, nós precisamos rever as nossas escolhas. E essa questão do mundo aqui traz novamente o aspecto da materialização mesmo, da materialidade, do envolvimento com a matéria. E graças a Deus temos o Espiritismo para matar, né, o materialismo. Encontramos aqui outra passagem. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Então, novamente, a palavra mundo, para nós voltarmos para as questões do mundo íntimo. Nós temos o mundo íntimo que diz para nós quem de fato somos, ou como estamos aqui nos portando, ou ali onde estivermos. A nossa personalidade ainda está em construção. Ela será definitiva quando atingirmos a perfeição. Então, é natural na nossa condição sofrermos pelas escolhas, porque elas nem sempre correspondem àquilo que precisávamos estar buscando, embora muitas orientações. Nós encontramos aqui uma mensagem, uma oportunidade para pensarmos num elemento muito poderoso que nos faz rever essa condição de mundo espiritual, esse mundo material, o mundo íntimo, uma expressão muito comum nos dias atuais. Carpe diem é uma expressão que diz para a gente assim: aproveite ao máximo, gaste o máximo, esgote o máximo. Né? E essa expressão ela tem como fundamento algumas ideias muito materialistas mesmo. Diz para a gente que o mundo não tem história. Vive o presente, precisamos viver o presente até o esgotamento. Que não há futuro. Tudo hoje é fast food, fast não sei o quê, fast. Vocês já observaram isso? O que seria esse fast? Tudo muito rápido. Não é assim? Tudo rápido. Então vamos aproveitar e tal, e viver aquilo que nós estamos achando que vai passar rápido e eu não vou conseguir agarrar, e eu tenho que viver. E viver aqui, com essa ideia de carpe diem, é viver o momento atual, sem uma perspectiva de futuro. Então, a vida se esgota
vive sempre no limite do turbilhão. Opção pelo prático, ao invés de fazer o que é certo. Nós vínhamos falando, eu e o Oliveira, ontem, sobre o senso comum, né, para algumas questões. Nós estamos tão acostumados com algumas posturas, uma forma de pensamento, que a gente acredita que muita coisa que é comum é normal. E não. Nem tudo que é comum, que todo mundo faz e que está lançado para que eu aproveite no meu mundo íntimo, é normal. Então, é necessário nós revermos as nossas escolhas o tempo todo. Então, nós também estamos inseridos nesse Deus-mercado, um consumo mundano, um cenário nosso realmente em que se lida com tudo isso é o cenário das provas e expiações. É este o cenário atual ainda. E é a mudança do cenário íntimo que vai possibilitar uma nova categoria para a nossa condição de espíritos imortais. Então, nós haveremos de ter um cenário educativo melhor quando o nosso mundo íntimo também estiver na mesma vibração, no mesmo centro de interesse desse mundo. É um cenário de educação por excelência, esse mundo de provas e expiações. Nós somos testados, e principalmente agora, com mais alto recurso da providência em nosso benefício, que é o conhecimento doutrinário espírita, acordando o Cristo dentro de nós, fazendo um reboliço. Porque tem hora que eu quero uma coisa, mas a consciência é um querer firme, mas a consciência mais desperta diz, para um pouquinho, pensa, deixa passar. Porque a vida aqui na Terra, né, nós estamos em vida, sim, aqui na Terra, esse momento aqui no corpo é muito rápido. Quando nós vemos, já estamos retornando, e retornando com muitas frustrações. E é por causa disso que nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, capítulo 5, item 25, que fala tão bem sobre as causas das nossas aflições. As nossas aflições, elas se dão em caráter moral e espiritual, porque nós somos seres espirituais. Mas nós nos complicamos quando a gente perde essa referência, nós perdemos o rumo, achamos que somos do mundo terra, e a gente chega aqui que é tudo daqui. E a gente tem uma pressa para adquirir as coisas daqui e uma intensidade que nós esquecemos de onde somos, o que realmente somos. E o Espírito, e Kardec traz para a gente essa notícia, né, nesse livro Bem-aventurados os Aflitos, quando há uma perguntinha que diz assim, sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Muitos de nós temos uma vaga tristeza. Isso sinaliza para nós, principalmente quando a gente tem uma vida terrena aqui confortável, mesmo com dificuldades, nós olhamos para alguns lados e vemos que tem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Nós sempre estamos em condição melhor em relação a alguém, mas nós ainda temos uma vaga tristeza, porque nós temos uma história. A nossa caminhada evolutiva não começou quando a gente reencarnou aqui. Nós temos uma história que continua aqui e que vai avançar, porque nós temos futuro. Então, se não todos, a maioria de nós tem essa vaga tristeza. É que vosso espírito, continua o Espírito dizendo para nós, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Por vezes a gente não quer reencarnar. Aí depois de um planejamento e uma conversa bem conversada, lá no mundo espiritual, nós viemos, muitos contrariados, porque a gente sabe o que vai enfrentar, o que é necessário,
E aí nós viemos e temos no corpo uma verdadeira prisão. E passamos a viver com essa ideia de infelicidade, de prisão, uma angústia vai apoderando de nós em relação a isso que eu gostaria de ter, mas eu não posso ter. E continua dizendo para a gente que nós que vão sendo considerados inúteis todos os esforços que a gente faz. Aí a gente cai no desânimo. E como o corpo vai sofrer a influência, né, nós vamos tomando uma lassidão, um abatimento, uma espécie de apatia, e nós vamos nos julgar infelizes. E o que sinaliza para nós todos também, né, uma certa identificação com a rebeldia. Nós todos somos filhos rebeldes do Pai. Não vivemos inteiramente identificados com os propósitos de Deus. Na verdade, muito menos que a metade do que deveríamos. As vontades de Deus estão expressas em suas leis, e as suas leis estão grafadas em nossa consciência. Então, eu sei como eu devo viver, eu sei o que eu devo fazer, porque se perguntar à consciência, que é Deus dentro de mim, a consciência já tem todas as leis, as vontades de Deus. Então, não está difícil escolher o que deve ser feito. Mas há um choque de interesses para nós, né? E aí vem uma recomendação: resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Então, resistir com energia é atender ao esforço para o crescimento real. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. Não busquemos aqui. O próprio Cristo disse para nós: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Tende bom ânimo. Está dizendo o que para nós? Que haveremos de acender uma força íntima, que não é o externo que faz. Há toda uma conjugação de esforços íntimos, um acionar as nossas potências da alma para resistir ao maligno, que diz no começo dessa conversa, a tudo aquilo que nos impede de crescer. Então, resistir, né, é a palavra. E aí, dentro dessa perspectiva ainda, sobre essa melancolia, olha, lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, não é bacana essa palavra, degredo na terra? Não faz com que lembremos que não somos daqui? Até uma alegria de saber, não é? Muitos de nós queremos ficar presos aqui, mas muitos querem partir daqui por causa desse sentimento de prisão. Tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Dentre essas dedicações aqui que se refere à família e outras diversas obrigações, tem o cuidado pessoal. Então, tem um cuidado pessoal, aquele olhar que nós precisamos ter para nós mesmos, nos identificarmos no processo da nossa própria educação, nos identificarmos pessoas egoístas, orgulhosas, medrosas, preguiçosas, mas com potência divina, com condição de vencer o maligno, ou de vencer tudo aquilo que nos impede de crescer. E vamos avançando. François diz para a gente, olha, se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações,
Olha aqui a recomendação, se tudo isso acontecer, sede fortes e corajosos para o suportar, afrontai-os, resolutos. Olha, acender o ânimo, acender a chama do otimismo em relação à vida futura, porque a vida futura é o que está dizendo lá no capítulo 2 para a gente do Evangelho. Começa lá no item 2, quando Jesus apresenta em todas as circunstâncias para nós a vida futura como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, acreditar que nós prosseguimos, que nós temos vida, que nós temos futuro, é onde se assentam todas as nossas perspectivas e as nossas esperanças. Porque, por vezes, nós passamos por cada situação, problema, por cada questionamentos, por cada dificuldades, que parece que nós vamos realmente sucumbir, que nós não temos sequência, que não há mais o que fazer para nós. E nós chegamos ainda nessa fala que diz para a gente que a vida futura é um princípio, é da lei da natureza. Tudo que Deus criou, prossegue. Tudo que Deus criou, prossegue. Por que a ideia da morte, do aniquilamento? Essa ideia da morte e do aniquilamento é uma ideia nossa. Porque nós tememos, nós queremos fugir, nós queremos desativar. Nós queremos tudo muito rápido, tudo muito fast, para que a gente não precise se envolver afetivamente. Então, todas as suas máximas se reportam nesse princípio. As máximas de quem? De Jesus, que nós temos futuro, tudo se assenta nessa vida futura. Né? Então, esse dogma, tido como o eixo do ensino do Cristo, é que vai nos dando, se nós analisarmos o que diz essa doutrina, resgatando a conversa do Cristo conosco, vai fazer com que a gente se arme de algumas poderosas armas, com que a gente vai despertando a esperança, acreditando que hoje está muito ruim, mas eu tenho futuro, o dia de amanhã pode ser melhor. O Cristo não mentiu, o Cristo não nos enganou em momento algum. Se nós revisitarmos os ensinos do Cristo, nós haveremos de entender em que momento que ele disse isso e por que ele disse isso em mais de um momento, para que nós tivéssemos ânimo, para que nós levantássemos e recordássemos que a vida veio de Deus, é a graça divina maior em nosso benefício, mas que a manutenção da vida é por nossa conta. Deus dá a vida, mas nós temos o dever de mantê-la. E o ânimo é essa chama viva que nós precisamos acionar de fórum íntimo. Tem de ser o ponto de mira de todos os homens essa vida futura. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Meus irmãos, olha que bacana. Todo cristão necessariamente crê na vida futura, porque esse foi um dos dogmas ensinados por Jesus, que a doutrina recorda dentro de nós. Com o Espiritismo, então, deixa de ser um simples artigo de fé ou mera hipótese. Nós temos a certeza de que isso vai acontecer. E é claro que essa certeza vai dizer para a gente, não só temos vida futura, mas nós temos fé na vida futura. Porque a fé é a mãe da esperança e da caridade, que diz para a gente lá no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando traz a ideia de que a fé vai transportar as montanhas das dúvidas, das dificuldades, do sofrimento. A
A esperança e a caridade são corolários, da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Fé, e a fé é uma potência que nós precisamos acordar dentro de nós. Não só a fé divina, que é resgatada muito no nosso meio religioso, mas a fé humana, que diz para nós que nós somos seres capazes, porque somos herdeiros da divindade. Filhos de Deus, nós temos todos os seus atributos, temos todas as condições de desenvolver as nossas potências também. Mas haveremos de ter o esforço que é individual, intransferível, para que cresçamos. Para que cresçamos, porque nós somos vivos. Nós estamos falando como espíritos vivos, imortais. Nós não podemos nos abater por nenhuma história, nenhuma possibilidade de alternância dessa conversa de vida. E aí nós colocamos aqui ainda, fala do José, o espírito protetor, desse capítulo, que fala nesse capítulo para nós. Ele coloca que não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Olha que coisa linda, exercitando os questionamentos íntimos. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Olha que bacana isso. O amor é o alimento, Deus é amor. Não é assim que João diz lá para a gente? Deus é amor. Então, eu sendo filho de Deus, eu tenho essa herança. Não é o amor, a potência maior, que liga tudo e todos, que converge tudo também para, né, o crescimento, o progresso, as boas realizações. O que é o amor, se não for Deus? Então, há uma história aqui para nós pensarmos a respeito de nós mesmos. Olha, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe, no seu íntimo. A princípio em estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. A vontade é algo poderosíssimo em nós. A vontade é tão poderosa que ninguém ousa contra nós, porque temos a vontade, quando nós acionamos essa vontade. Há um respeito grande, enorme pela nossa vontade. O livre-arbítrio diz para nós todos, isso é uma concessão divina, e diz para nós todos o quanto somos respeitados por Deus, o quanto Deus respeita a nossa vontade, o quanto todos da sua criação são respeitados por Ele, que é o Pai maior. Acreditar em Deus, não na feição apenas do Criador, mas como Pai, faz a gente, num dado momento, se perceber verdadeiramente acolhido. E Jesus traz essa demonstração para nós, quando nos aciona esse despertar para Deus como Pai. E o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos que o homem pode, o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Quando nós queremos algo de verdade, a prestar atenção, ainda que seja uma aquisição material, a gente quer, né? Ficamos birrentos com aquela ideia, mas nós provocamos as nossas mais fortes ideias e mais determinação naquilo. Nós invocamos, nós agimos
com o que a gente tem de melhor para adquirir e nós adquirimos. A vontade é um instrumento poderosíssimo que determina muito da nossa caminhada. Esse espírito protetor ainda continua dizendo: se todos os encarnados, olha nós aqui no processo, olha a gente aqui no processo, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha que bacana nós sabermos disso, que nós podemos colocar essa vontade a serviço do nosso crescimento e eliminarmos toda ideia de maligno que existe no nosso mundo íntimo ou que nós cultuamos fora desse mundo íntimo. E é pensando nisso que nós trouxemos para pensar aqui juntos, lembrarmos, porque muitos aqui já devem saber, a passagem do cego de Jericó. Com certeza todos já conhecem, mas vamos recordá-la quando diz assim para a gente, olha, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Meus irmãos, que lindeza que é essa passagem, não é? Olha quantos momentos dessa passagem nós temos para pensar sobre nós mesmos. Lembramos aqui, olha, alguns momentos que narram os evangelistas que Jesus passava pela cidade de Jericó, que é uma cidade litorânea na época de Jesus, símbolo das questões materiais da vida, e era onde Bartimeu residia, o cego. Símbolo das questões materiais da vida. Não é para a gente pensar em que potência, onde é que estava vivendo o momento de provação esse cego, né? E o que ele buscava ali? Essa cegueira do corpo vai realmente impedir a visão biológica, mas não a ação, que é oriunda da visão interior. O que a gente vai entender disso? Que Bartimeu tinha não só a visão do corpo impedida, mas a sua capacidade de ação igualmente. Ele tinha a sua capacidade de ação. Ele, cego, se sentia totalmente incapaz, cego. Ele vivia da migalha alheia, na dependência de tudo o que restava da experiência de outro, de mais alguém. Ele, então, vai representar, na verdade, meus irmãos, a multidão de carências da alma, que não atendidas vão vivendo em permanente expectativa de atenção exterior. Alguém que estava ali querendo, desejando que alguém o notasse, terminando por deprimir a sua vontade, aniquilando, limitando a sua vontade, né, de viver e de existir. Então, Bartimeu
é um símbolo para nós todos. Bartimeu aparece aqui como um símbolo. Ele vai representar os estados depressivos da alma que se anula em função da descrença de si mesmo. E aí, da desesperança, da incapacidade de percepção das qualidades íntimas e das possibilidades de transformação de si mesmo e do ambiente onde ele estava. O que a gente pode entender disso? Que ele vivia em atitude observadora, observando, inspirando a compaixão de quem estava ali passando por ele e vendo a situação, despertando o desejo de piedade nas pessoas. Ele não se fazia respeitar pelo que ele era, pelo valor da sua alma, pela sua criatividade de ideias ou possibilidades de realização, nem material e nem espiritual, porque ele estava sentado ali no caminho onde ele deveria estar trilhando. Buscava alimentar-se das potências alheias, já que a sua encontrava anulada na ausência do sentimento de alto amor. De alto amor. Quando a alma se encontra nessa condição, a depressão se apresenta como resultado natural de uma caminhada cheia de traumas, de decepções, de expectativas frustradas, de insatisfação pessoal. É um estado, Bartimeu está nos representando nesse caminho. Essa condição se apresenta na alma rebelde, que muito exige sem dar nada em troca. O estado de alma que está paralisado, porque se sente num degredo, porque se sente numa condição que não é a que eu queria estar, que limita as possibilidades de amparo divino à sua interpretação e desejo, sem reconhecer que o Pai se encontra também em si. Olha como é grande a gente acreditar nisso. Deus, o Pai Celestial, o Criador divino, Ele está em mim. Ele está em mim. Aí começa a reclamar consideração, não é? Porque Ele está em mim. Consideração e honra. Também a fim de que a alegria surja de forma espontânea em nós. Então, vivendo assim por longos anos, Bartimeu estava cansado, porque chega uma hora que o espírito rebelde cansa. A estagnação, a preguiça, o mal-estar, o desânimo, nada disso dura para sempre, porque nós temos uma destinação divina. E nós não ficamos parados por muito tempo. Podemos decidir por um certo espaço de tempo. Mas a circunstância do progresso, que traz como característica a lei do progresso, nos impulsionar para a frente e para o alto, vai impulsionar-nos para uma caminhada. Então, o estado depressivo, a ausência de ânimo, a desconexão com a alma não se ausenta por longo tempo. Por que diz? Porque o deprimido anseia libertar-se. Anseia. Embora desmotivado, embora estiolado de energia. Então, Bartimeu ouviu falar que o Messias prometido ao povo judeu estava próximo. Porque Jesus, ele não ficava, ele passava pelos lugares, fazia o que ele precisava fazer e seguia. E cada ponto estratégico ele elege um exemplo para nós, para dizer de lições eternas. E Bartimeu é um exemplo para nós. Então, Bartimeu ouviu falar de que o Messias estava ali. Então, tão logo percebeu a multidão, começou a clamar, porque onde Jesus estava tinha multidão, então tinha burburinho,
Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o mestre o chama até si. Gente, Jesus não sabia que ele era cego. Por que Jesus chamou-o até ele? Não é para a gente pensar? Não era o caso de Jesus ir até ele? Por que Jesus chamou até si? Conclamando-o simbolicamente a enfrentar a multidão de suas dúvidas, suas dores e lutas para encontrar a cura, retirando-o do estado depressivo que era a paralisia da sua situação, na sua atual caminhada. Então Jesus provoca uma mudança no seu mundo íntimo e faz com que ele venha até ele. Então os circunstantes, aqueles que estavam ali, animaram-no, fortalecendo-lhe a vontade, o núcleo divino que nós temos dentro de nós. Anima-te, ergue-te, Jesus está te chamando. Acontece muito disso conosco. Vai lá no centro tomar um passe. Você já procurou um médico? Você já passou pelo diálogo fraterno? Você já tomou isso? Você já fez aquilo? Você já orou? Acontece muito, nós temos os circunstantes conosco também. E aí o que acontece? Dando-lhe força para enfrentar a si mesmo, porque nós nunca estamos sozinhos. Olha, na autossuperação. E Bartimeu, então, ele lança fora o seu manto. Saltando, ele foi até Jesus. Acredito que ele até esqueceu que era cego. Vocês não acreditam? Ah, será? Mas ele foi muito animado. Vocês concordam? Porque a fama de Jesus já era muito grande. Ele sabia que Jesus era a sua saída. Então, ele estava, assim, ansioso por encontrar Jesus. Para que o deprimido, então, encontre a cura, é necessário resgatar a conexão com o sentimento de profundidade, a fim de encontrar-se consigo mesmo. Meus irmãos, é encontrar consigo mesmo. Nós, espíritas, precisamos fazer esse exercício diário de encontrar conosco mesmo na nossa caminhada. E aí é necessário deixar esse discurso de incapacidade, de vazio interior, para reconhecer que todo filho de Deus é um universo rico de possibilidades particulares, que não se iguala a nenhum outro, mas se irmana na condição de humanidade. Porque em humanidade, nós todos trilharemos comuns esses caminhos da dificuldade, do sofrimento, mas vamos escolher a dor, vamos escolher bem ou mal sofrer. É isso? E aí nós encontramos essa passagem que fala mais a fundo a respeito desse manto. Ele vai se desnudar perante o amor que o Cristo representa. Então, a fim de se apresentar perante a fonte de todo o bem que Jesus representa, o Espírito é chamado a desnudar-se. Desnudar de quê? Das máscaras de desvalor que incorporou na prática pessoal, reencontrando a naturalidade de ser e de estar no mundo. Então, nós colocamos muitas máscaras, às vezes, diante dos problemas, não encaramos porque nos sentimos incapazes, mesmo sabendo sermos todos filhos de Deus. E aí, chegando perante Jesus, houve do Senhor o questionamento pedagógico. Vocês concordam com isso? É um questionamento pedagógico mesmo. Que queres que eu te faça? Mas Jesus não sabia que ele era cego? Jesus não sabia? É claro que Jesus sabia, meus irmãos, mas Jesus quer mais deste homem.
Jesus exercitava este homem na arte de pensar e chegar à conclusão de sua necessidade. É isso que o Espiritismo precisa fazer na nossa vida. Ajudar a gente a pensar e a chegar à conclusão do que a gente realmente precisa. Mas como saber disso se eu não me aprofundo nos conhecimentos que essa doutrina expõe para mim? Está tão disponível para mim. Então, o livre-arbítrio nos limites da lei divina é o quê? A realidade incontestável que é igual ao espírito progredir a seu tempo e hora. Né? E aí, Bezerra de Menezes é que diz para a gente assim, ó, que o espírito caminha em direção à perfeição e sua marcha pode ser rápida ou triste, alegre ou vergonhosa, conforme os bem ou mal da liberdade que o Criador lhe deu. Então, assim como a alma se deprime por negar a divindade em si, fonte de alegria e prazer de existir, se cura também, à medida que a reconhece e reencontra a partir do seu esforço individual. É um esforço, é algo que ninguém pode fazer por nós, embora tenhamos os circunstantes, como teve o cego aqui de Jericó. Tem aquele que fala, faz isso, vem cá, busca isso. Embora todas as ajudas que a gente tenha, nós ainda temos que acionar o nosso mundo íntimo para continuarmos vencendo. E aí, nós ainda ouvimos, olha, Bartimeu ouviu o questionamento e acolheu na alma o chamado ao exercício da sua liberdade na consciência, olhando para dentro de si, então, suas necessidades e vontades, ele responde, mestre, que eu torne a ver. E aí nós vamos achar uma diferença, meus irmãos, aqui. Que enxergar é muito diferente de ver. Ele não pede para Jesus que ele volte a enxergar, mas que ele volte a ver. Porque enxergar vai depender de um estado fisiológico, do próprio corpo, da carne mesmo. Vai depender de uma retina íntegra, de conexões intactas ao lobo occipital, no cérebro. Mas ver não, ver é muito mais amplo. Ver pressupõe uma interpretação subjetiva daquilo que é enxergado. Isso é para a gente pensar, não é? Então, é um estado diferente que nós precisamos acionar. E aí nós vimos mais um pouquinho, que vendo que Bartimeu havia feito a viagem libertadora da introspecção, porque ele foi para dentro de si, e é uma introspecção sadia, Jesus aciona os recursos infinitos do magnetismo curativo e reabilita-o fisicamente. Né? Vai, a tua fé te salvou. Lembra quando a gente passou aqui por alguns itens do capítulo 19? A fé, essa potência que nós temos dentro de nós é capaz de nos salvar. Jesus sempre falava isso após curar. Vá, você está curado, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Está dizendo que a enfermidade, ela combina com o nosso estado de alma. Que a nossa situação de alma, de enfermidade, é um estado de morte. O estacionamento diante das nossas dificuldades, os pontos mortos que nós temos, e são por vezes vários. É a tristeza por um fato que eu não consegui resolver no tempo e na hora que eu queria, porque, afinal de contas, nós vivemos num tempo fast, em que tudo é rápido. Se não resolveu agora, eu não quero mais. Tudo é para ontem. Então, nós vamos entristecendo e vamos mostrando o nosso lado de rebeldia às vontades do Pai.
E esse estado de rebeldia nem sempre é extravasado com palavras, com xingamentos, com violências outras. Não, às vezes é no silêncio, nós fechamos e nós anulamos ao ponto de reconhecer que estamos mortos. Mortos para a decisão daquele momento, mortos para a iniciativa. Então é necessário lembrar da vida, porque não adianta a ideia da desistência desse atual momento reencarnatório, porque a vida, quem concedeu, o Senhor da vida é Deus. Uma vez concedida a vida, jamais a perderemos, não importa a insistência em que eu faço. Mas eu hei de responder pela manutenção da vida, concessão e graça divina. Porque eu preciso manter os estados de produção, de progresso, que os cenários onde eu estou, ora encarnado ou desencarnado, vão me permitindo isso. Então, Jesus vai afirmar que a cura havia sido encontrada pelo próprio enfermo. Nós vamos lembrar aqui que a sua alma agora se planificava na riqueza de possibilidades e de caminhos a serem percorridos pela visão do Espírito. Então, ouvindo as palavras do Cristo finais, Bartimeu sentiu a vista se abrindo e ele então vai eleger um novo roteiro para a sua vida. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que aconteceu com Bartimeu. E imediatamente voltou a ver e eu seguia pelo caminho. Então, nós vamos encontrando o quê? Que quando o amor é ativado e acompanhado do ideal de imortalidade da alma, o espírito reconhece que a felicidade e o prazer de viver são possíveis. É possível nós vivermos com alegria. É possível nós produzirmos aquilo que motiva o outro a estar bem também, porque isso gera em mim um fruto que eu não tenho como negar, que todo bem que eu faço, eu fico realmente com extensão ou com esse bem em meu mundo íntimo. Tudo é produção para o outro, toda produção para o outro é produção para mim mesma. E nós vamos reconhecendo o quanto o Cristo, ele é a nossa saída, porque ele não só é demais, né? Que o Cristo verdadeiramente representa o resgate de nós mesmos, ao dizer que ele é o caminho para encontrarmos conosco mesmo. Ele é a vida, ele é a energia da produção, ele é o vigor, ele é o elixir novo que nós precisamos para restaurar as nossas caminhadas aí de acertos mesmo. Então, mesmo é possível ter o prazer de viver mesmo na presença dos dramas reencarnatórios. Passe então a louvar as lutas e desafios, aprendendo a honrar em si o manancial infinito de amor particular que Deus lhe dotou a partir da valorização pessoal. É algo que ninguém vai fazer por nós, meus irmãos. Essa valorização pessoal é algo que nós precisamos fazer em honra a isso que nós recebemos chamado vida. E não fazer isso, e não tentar tirar das pessoas isso que nós não temos o poder de tirar nem em nós. Nós não podemos jamais pensar em ideia de aniquilamento, de improdução, de matança, de morte em relação ao que é do outro, ao que é da vida do outro. A eutanásia, o homicídio e tantas outras ideias de morte, como de
tirar a esperança do outro, são ideias de morte, de aniquilamento. Qual que é a minha nisso? A minha preocupação antes comigo. E eu não vou alimentar, não posso alimentar, ainda mais sendo espírita, qualquer ideia de aniquilamento pessoal, de desistência, de arruinamento, de paralisia, de construções de pontos mortos em mim. Porque, sendo filhos de Deus, eu preciso rever a caminhada. Eu posso até paralisar, estacionar, decidir aniquilar algo como concessão divina, mas eu vou ter que avançar, querendo ou não querendo, porque a vontade é uma determinação minha, mas a lei de Deus, ela vai corrigir essa vontade. Sabe que a lei de Deus corrige essa vontade em nós, dentro do aspecto próprio do pedagógico, onde nós estamos colocados, para revisitar valores, sentimentos, raciocínios. Nós precisamos buscar a alegria de viver. A alegria, talvez, a única dádiva que a gente é capaz de ofertar sem possuir. Se eu não me engano, Dolores, que disse isso. Nós podemos não possuir e podemos ofertar, mas se nós ativarmos em nós todos os dias a lembrança da filiação divina, nós vamos identificar-nos com essa alegria, que é a alegria de termos a vida como graça divina. E vamos nos sentir úteis, valorizados, porque há, sim, quem acredita em nós, além de nós mesmos. Há quem está conosco. Há uma produção que conta conosco. O progresso da humanidade conta com a minha parte. A organização desse mundo. O universo espera que a minha parte seja feita. Eu jamais vou conseguir produzir a minha parte se eu não descobrir que eu posso ser capaz. Isso é acordar essa potência que nós acreditamos que com Jesus nós haveremos de conseguir, porque Ele disse que é a vida, Ele disse que é o caminho para todas as nossas situações, quer estejamos aceitando ou não. Jesus é o nosso caminho. Nós agradecemos muito a paciência de vocês, viu? Esses olhares atentos, e sugerimos aos irmãos que nós pensemos mais em Jesus, que nós pensemos mais na valorização da vida, porque a vida é uma só, realmente. E a oportunidade de estarmos hoje na carne, ela é maravilhosa, teremos outras, mas essa, nesse nível alto que estamos tendo com informação doutrinária, não sabemos se teremos com as mesmas condições do hoje. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos a nossa companheira Neuza pela oportunidade, pelo presente da noite. Gratidão a todos. A Aliança Municipal Espírita é composta pelas seguintes casas: Centro Espírita Allan Kardec, Centro Espírita José Gleber, Centro Espírita João Batista, Fraternidade Espírita Joaquim Portugal, Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, filha da Casa de Joaquim Portugal, Centro Espírita Mansão da Luz, Centro Espírita Meimei, Centro Espírita Irmã Sheila e Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida. Aproveitamos para lembrá-los novamente da venda dos livros
ao fundo, à direita, para aqueles que quiserem aquisições. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa jornada que iniciou-se na última quarta-feira, dia 1º, com os nossos corações felizes, aliviados e muito gratos a Deus por tudo que Ele nos proporcionou nos últimos dias. É nosso desejo que possamos levar para dentro de nós os ensinos que ora tivemos a oportunidade e aqueles outros que nós tivemos nos dias que se passaram. Gostaria de aproveitar esse instante para agradecer a Aliança Municipal Espírita, 12º CRE, pela oportunidade de serviço em nome do Cristo. Agradecer a Lívia, que nesses dias se posicionou como mestra, como disse a nossa companheira agora à tarde, né? O tanto que nos ensinou no sentido de paciência, tolerância. Muita gratidão a você pela oportunidade, que Deus te abençoe e que Jesus, movido pela sua misericórdia, possa nos proporcionar novas oportunidades como essa, tá bom? Gratidão. Amém. Tomara que ano que vem estejamos todos aqui de novo reunidos com as bênçãos de Jesus. Maravilha. Nós vamos convidar o nosso companheiro Edmilson, ele vai proferir a prece de encerramento da nossa Semana Espírita. Um abraço fraternal a todos vocês e até breve, se Deus quiser. Onde estiver dois ou mais em meu nome, eu ali estarei. Envolvido, Senhor Jesus, no magnetismo que nos envolvestes há quase 2000 anos, onde nós, esse grupo de almas, que jornadeamos em diversas encarnações, que cometemos equívocos, que esquecemos de Ti, ao retornar nessa 31ª edição deste encontro familiar, os nossos sentimentos nesses instantes, Senhor, são de gratidão pela paciência, de gratidão pelo afeto, pelo acolhimento, nestes quase 2 milênios que se passaram. Deixa-nos retornar aos nossos lares, levando esse teu exemplo, para que agora, como cartas vivas tuas, possamos lembrar desta tua paciência conosco, que ainda hoje se faz necessária, para que possamos, já que o temos como modelo, copiar esta tua paciência, Senhor. Já que tu és o nosso os passos, até que um dia possamos aproximar mais do modelo de perfeição que tu nos indicastes. Muito obrigado pelos tratamentos que foram feitos em todos os dias aqui neste salão. Almas revigoradas do bom ânimo,
retornaremos aos nossos lares, rogando-te expressar do nosso coração o nosso muito obrigado ao nosso Pai Criador e a todos aqueles benfeitores, amigos que aqui estiveram conosco. Ah, Jesus, que a tua paz possa ser percebida no olhar de cada um, no gesto, na fala. Abençoa-nos, Jesus, lá fora, para que possamos nos esforçar cada vez mais para nos tornarmos melhores e melhor servir na condição de teus seguidores. Graças a Deus. Até o ano que vem, na 32ª edição da Semana Espírita, onde nós deveremos nos encontrar.